Eu sou a professora Suelen e vou apresentar para vocês finalmente a fórmula de Bhaskara. É uma fórmula muito comum que se usa para resolver equações do segundo grau completas. Dá para resolver, Suelen, as incompletas também? Claro que dá, mas é mais usado para as completas, tá bom? Então, se liga aí. Aqui, a fórmula de Bhaskara, de onde veio isso, né? Então, muitos matemáticos árabes, gregos, hindus, romanos, eles estudavam muito e a gente deve muito os estudos, né? O desenvolvimento, o surgimento da álgebra e da geometria a esses grandes pensadores. Um deles é o famoso Bhaskara, né? Um matemático hindu aí, que ele trouxe então o desenvolvimento da fórmula de Bhaskara, apesar de que ele levou o título, né, da fórmula de Bhaskara, mas não foi ele que desenvolveu. Na verdade, foi François Viète que desenvolveu a fórmula para se achar o x através dos coeficientes a, b e c da fórmula da equação do segundo grau. E aqui no Brasil é conhecido como fórmula de Bhaskara por uma confusãozinha aí. Eu não vou nessa videoaula fazer a demonstração da fórmula de Bhaskara. Eu vou deixar essa demonstração para um próximo vídeo. Quem tiver curiosidade para entender como que o Viète chegou a essa formulinha, então eu vou fazer a demonstração num outro vídeo, tá? Forma geral da equação, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E eu tenho esta fórmula de Bhaskara. Olha que coisa bonitinha, só que não, né? Pessoal, essa fórmula aqui parece ser complicadinha, feinha, esquizofrênica, mas alguns alunos vão se apaixonando por ela no decorrer das listas e resoluções de exercício, tá? Tem que decorar, porque algumas provas não é dada essa fórmula, outras são, na minha, por exemplo, não. Então, tem que decorar, tá? Aqui, o que você tem? Uma fórmula que só se usa os coeficientes, ó, B, o A, o C. Então, usa-se os coeficientes para determinar o x. Então, a expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que está dentro dessa raiz aqui, ele é um número real, tá? Pode ser positivo, negativo, decimal, fração, pode ser qualquer valor. Ele é um número real que está aqui dentro dessa raiz, representada pela letra grega delta, tá? Então, o famoso delta da fórmula de Bhaskara. Alguns já escutaram essa palavrinha, né? Esse delta, ele é chamado de discriminante da equação. Por que discriminante? Ele vai falar bastante coisa sobre essa equação aí, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, sendo assim, alguns livros e a maioria dos alunos preferem escrever a fórmula de Bhaskara desta maneira, ó. X igual, deixa ela mais curtinha, fala assim, é mais agradável para o Suelen olhar para essa fórmula aqui, ó. Quando eu tenho menos b, olha lá em cima, menos b, mais ou menos, raiz. Em vez de escrever tudo isso, eu escrevo o delta dentro da raiz, tá? Tudo isso sobre 2 vezes a. Onde esse delta, então, é tudo isso aqui, tá certo? Então, quem prefere escrever dessa segunda maneira, resolve primeiro o delta, depois joga o valor do delta dentro da raiz. Então, faz 2 contas separadas. Tanto faz, para mim, tanto faz, né? 3 casos importantes a considerar sobre o discriminante da equação. Então, eu coloquei a equação lá embaixo para a gente nunca mais esquecê-la, né? Até lá o final do vídeo a gente vai ter decorado. Primeiro caso fala o seguinte. Quando o delta, quando você calcular lá o b ao quadrado menos 4ac, esse delta, esse número for um número positivo, né? Então, o delta positivo, existirá, você vai encontrar lá no final da sua resolução 2 valores diferentes
diferentes para o seu x. Então, vai ter duas soluções diferentes para o x, que é o x1 e o x2 que a gente está encontrando. Se você tiver o segundo caso, onde esse delta calculou lá, deu 0, pode isso, Arnaldo? Pode sim, delta igual a 0. Você vai encontrar dois valores também para x. Sempre você vai encontrar dois valores para x, mas nesse caso, eles vão ser iguais. Então, os dois valores de x serão iguais, que algumas pessoas falam que tem um x só. Não, tem dois, mas os dois são iguais, tá bom? E o terceiro caso é um número negativo. Quando esse delta você calculou e ele deu negativo, nesse caso você vai perceber que não existirá valores reais para o x. E a gente vai ver exatamente por quê. Porque quando você calcula o delta, você vai jogar dentro da raiz quadrada. Se esse delta que você encontrou é negativo, não tem como tirar a raiz quadrada de número negativo. Então, você não vai conseguir achar valores reais para o seu x. Você vai encontrar lá no conjunto dos números complexos valores para x. Nesse caso, a gente vai parar a equação e vai falar, olha, não existe números reais que satisfaçam essa equação. Tá certo? Formulinha aqui. Vamos chegar aqui, ó. x² mais 2x menos 8 igual a 0. Primeira coisa que você tem que fazer é me falar quem são os coeficientes. Então, olha só. Coeficiente A é 1, B é 2 e C é menos 8. Então, o sinal vai junto, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Começa pelo delta. Olha lá a formulinha do delta. Então, você vai colocar lá B ao quadrado, você joga 2 ao quadrado, menos 4AC, 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 8. Use parênteses aqui. A sua mão não vai cair. Use parênteses, tá? Tem uma campanha aí rolando, hashtag usa parênteses. Então, use parênteses aqui, você não vai errar de jeito nenhum. Aí, o que você vai fazer? Calcula a potência. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 8, menos com menos, mais 32. Somou 4 e 32, eu tenho a raiz, o delta, que é 36, tá? Muitos alunos erram aqui, falando assim pra mim, ó, 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0, vezes 1, 0, e aí acho o delta que é 0, errou, volta tudo. Qual erro básico aqui, ó? Resolução de expressões numéricas. O que eu faço primeiro? Potência, depois multiplicação e por último a soma. Então não vai errar, coisa básica. Sexto ano, né? Achou o seu delta? Vai para a formulinha do x. Então, ó, menos b, então menos 2, mais ou menos raiz do delta, que é 36, que eu acabei de encontrar, sobre 2 vezes 1. Nesse caso aqui, nós vamos encontrar dois valores para x. Por que, Suelen? Olha só aqui na sua fórmula, eu tenho mais e menos. Então, eu vou fazer a conta para o mais e vou fazer a conta para o menos. Então, olha só, menos 2 mais 6 dá 4. Sobre 2, 2. O x1, uma solução, é 2. Aqui, menos 2 menos 6, menos 8. Sobre 2, menos 4. Então, eu tenho as duas soluções, que é 2 e 4. Então, lembra lá do slide anterior. Quando o delta for positivo, você vai encontrar dois valores para x diferentes. Achamos, ó, delta é 36, positivo. Achamos dois valores para x, dois valores diferentes. Tá legal? Próximo exemplo. Olha só. x² menos 6x mais 9 igual a 0. Quem são os coeficientes? 1, menos 6 e 9. Joga isso no seu delta. Eu tenho menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Repare uma coisa aqui, ó. 6 ao quadrado é 36. E 4 vezes 9 também é 36. Então, 36 menos 36, 0. Achamos o delta igual a 0.
joga lá na formulinha do x, olha o que você vai encontrar. Menos 6, regrinha de sinal, né? Ó, eu tenho um menos b da fórmula e tenho b menos, então menos com menos vai virar mais. Mais ou menos raiz de zero, que é 0 sobre 2 vezes 1. Abre os dois caminhos, né? Você vai fazer um para o mais e o outro para o menos, você vai perceber a mesma coisa, ó. 6 mais 0 dá 6, dividido por 2, 3. Se eu for lá para o x2, 6 menos 0 também é 6, dividido por 2 também é 3. Então, nesse caso, eu encontrei duas raízes com os valores iguais. É o segundo caso do discriminante. Quando o delta for igual a 0, nós encontramos aqui, ó. Os dois caminhos, não importa, eles vão me levar no mesmo valor. Então, nesse caso, eu tenho solução, duas raízes iguais, eu tenho somente o 3 como solução, tá bom? E o último exemplo, x² menos 5x mais 8 igual a 0, eu tenho o seguinte, coeficientes 1, menos 5 e 8, joga no delta, olha só o que acontece. Menos 5² dá 25, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 8, 32, negativo. 25 menos 32, eu tenho menos 7. Quando você joga este valor lá na sua fórmula do x, menos b, então vai dar menos 5, mais ou menos raiz de menos 7. Raiz de menos 7 não dá para tirar raiz de menos 7. Então, neste caso, não existirá raízes reais, porque não dá para continuar essa conta, não dá para tirar a raiz de menos 7. Então, para-se aí, né? Ou não precisa, na verdade, na sua resolução, você nem precisa escrever isso tudo aqui, ó. Chegou no menos 7, você já sabe que não dá para tirar a raiz, que seria o próximo passo. Né? Seria o próximo passo, então não dá para tirar a raiz de menos 7. Então, o que você vai fazer? Escreve lá, não existe raízes reais, ou você pode colocar o símbolo de não existe e o símbolo dos números reais, tá bom? Beleza? Então, a equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara, é isso daí, galera. Trouxe os 3 exemplos usando os 3 casos do discriminante, que é muito importante você lembrar disso na hora da prova, principalmente nas minhas provinhas que tem verdadeiro e falso. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, gostado. É só resolver as listas de exercício agora, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um likezinho. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Vai ter mais aulas sobre equação do segundo grau. Nossa próxima aula vai ser sobre someproduto, que é uma outra maneira bem mais facinha, não precisa resolver tudo isso de equação de fórmula de Bhaskara para achar o x1 e o x2, tá bom? Tô te esperando para nossa próxima aula. Até mais, tchau!